Pasta 51. Snaugli para 2. Era o final da tarde quando Eragon abriu os olhos. O céu havia clareado em vários lugares. Raios de luz dourada cobriam o leito do vale, iluminando o alto dos edifícios e... O céu havia clareado em vários lugares. Raios de luz dourada cobriam o leito do vale, iluminando o alto dos edifícios em ruínas. Embora ainda parecesse frio, úmido e pouco acolhedor, a luz dava ao local uma nova majestade. Pela primeira vez, Eragon compreendeu por que os cavaleiros tinham escolhido se estabelecer na ilha. Bocejou, olhou para Saphira e tocou suamente com delicadeza. Ela ainda estava dormindo, perdida em um sono profundo e sem sonhos. Sua consciência era como uma chama diminuta, enfraquecida até se tornar pouco mais que um carvão em brasa, um carvão que poderia com a mesma facilidade se apagar ou se incendiar de novo. A sensação o incomodou, estava próxima demais da morte, por isso voltou para sua própria mente e limitou o contato deles a um estreito fio de pensamento, apenas o suficiente para ter certeza da segurança da amiga. Na floresta, um par de esquilos começou a brigar numa série de gritos estridentes. Ele franziu a testa, a voz dos bichos parecia um pouco aguda demais, um pouco rápida demais, um pouco confusa demais. Era como se outra criatura imitasse os sons dos esquilos. Esse pensamento fez seus cabelos se arrepiarem. Ficou deitado ali por mais de 1 hora ouvindo os gritos e guinchados que emanavam da floresta e observando os padrões de luz dos raios que batiam sobre as colinas, campos e montanhas do vale. As fendas nas nuvens se fecharam, o céu escureceu novamente e a neve começou a cair nos flancos mais altos das montanhas, pintando-as de branco. Eragon se levantou, dirigindo-se a Glaedre. Vou catar lenha para uma fogueira. Volto em alguns minutos. O dragão concordou e Eragon se encaminhou com cuidado pelo prado até a floresta, esforçando-se para não fazer barulho e não incomodar Saphira. Uma vez entre as árvores, acelerou o passo. Embora houvesse muitos galhos secos na orla da floresta, queria esticar as pernas e, se pudesse, encontrar a fonte do alarido. As sombras eram densas debaixo das árvores. O ar estava frio e parado como de uma caverna profunda no subsolo. Cheirava a fungos, madeira podre e seiva. Os musgos e líquenes que se estendiam dos galhos eram como pedaços de renda rasgada, manchados e encharcados, mas ainda dotados de uma beleza delicada. Dividiam o interior da floresta em celas de tamanhos variados, o que tornava difícil ver alguém de 4,5 metros em qualquer direção. Eragon usou o borbulhar do riacho para se orientar quando adentrou a floresta. Agora que estava perto delas, viu que as árvores eram diferentes das da espinha ou mesmo de Duveldenvarden. Tinham aglomerados de 7 agulhas em vez de 3, e ainda que pudesse ser uma ilusão causada pela luz que caía, parecia-lhe que uma escuridão se prendia às árvores como uma capa, recobrindo os troncos e galhos. Além disso, tudo nelas, das fendas na casca às raízes protuberantes e cones escamosos, tinha uma angularidade e ferocidade peculiar de linhas que fazia com que parecessem a ponto de se arrancar da terra e sair andando para a cidade abaixo. Eragon estremeceu e afrouxou Brisingr na bainha. Ele nunca antes tinha estado numa floresta que lhe parecesse tão ameaçadora. Era como se as árvores estivessem furiosas e, como no pomar de macieiras, quisessem agarrá-lo e arrancar sua pele dos ossos. Com as costas da mão, ele afastou um pedaço de líquen amarelo e avançou cautelosamente. Até ali não tinha visto nenhuma caça, nem encontrado sinal de lobos ou ursos, o que o intrigava. Assim, tão perto do riacho, deveriam haver trilhas de rastro seguindo para a água. Talvez os animais evitem esta área da floresta, pensou. Mas por quê? Havia um tronco caído no meio do caminho. Ele passou por cima dele e sua bota afundou até o tornozelo num tapete de musgo. Um instante depois, a Jedway Ignazia, na palma de sua mão, começou a coçar e ele ouviu um coro scri, scri e scri, scrá. Meia dúzia de lagartas semelhantes a vermes, cada uma do tamanho de um de seus polegares, explodiram do musgo e começaram a saltar para longe dele. Velhos instintos assumiram o controle. Ele se deteve, como teria feito se tivesse visto uma cobra. Não piscou, sequer respirou ao observar as lagartas gordas de aparência obscena fugirem. Ao mesmo tempo, vasculhou a memória em busca de alguma menção a elas durante seus estudos em Elesmera, mas não conseguiu se lembrar de nenhuma. Glaedre, o que são estas coisas? Mostrou as lagartas ao dragão. Como se chamam na língua antiga? Para a consternação de Eragon, Glaedre respondeu.
Elas me são desconhecidas, nunca vi nada semelhante antes, nem ouvi falar delas. São novas aqui em Vroengard e novas na Alagaesia. Não permita que toquem em você, podem ser mais perigosas do que parecem. Depois de se distanciarem de Eragon, os bichos sem nome saltaram mais alto que o habitual e com um scree-scroll mergulharam de volta no musgo. Separaram-se na aterrissagem, dividindo-se em um enxame de centopeias verdes que rapidamente desapareceram no emaranhado de vegetação. Só então Eragon se permitiu respirar. Esses bichos não deveriam existir, disse Glaedry. Ele parecia preocupado. Eragon lentamente levantou a bota do musgo e recuou de volta para trás do tronco. Examinando o musgo com mais cuidado, viu que o que inicialmente tomara por pontas de velhos galhos se espetando para fora da cobertura de vegetação, na verdade eram pedaços de costelas e chifres quebrados, os restos mortais, imaginou, de um ou mais veados. Após um momento de reflexão, Eragon deu meia volta e começou a refazer os passos, tomando cuidado para evitar qualquer fiapo de musgo no caminho, o que não foi fácil. O que quer que estivesse tagarelando na floresta não era nada pelo que valesse a pena arriscar a vida, especialmente porque desconfiava que houvesse coisa pior que os vermes de tocaia em meio às árvores. A palma de sua mão continuava a coçar. Por experiência, sabia que isso significava que ainda havia algo perigoso por perto. Quando avistou o prado e o azul das escamas de safira entre os troncos das árvores, virou para o lado e se encaminhou para o riacho. Musgo cobria a margem, de modo que teve de passar de um tronco para uma pedra e desta para uma maior, achatada bem no meio da água. Ali se agachou, tirou as luvas e lavou as mãos, o rosto e o pescoço. O contato com a água gelada foi revigorante. Suas orelhas coraram e seu corpo inteiro ficou aquecido. Um alarido alto se fez ouvir no riacho enquanto ele esfregava as últimas gotas do pescoço. Movendo-se o menos possível, olhou para a copa das árvores na margem oposta. 9 metros acima, 4 sombras estavam empoleiradas em um galho. Tinham grandes plumas farpadas que se estendiam em todas as direções do oval negro de suas cabeças. Um par de olhos brancos, enviesados e rasgados, brilhava no meio de cada forma oval. O vazio total do olhar tornava impossível determinar para onde estavam olhando. Mais desconcertante ainda, as sombras não tinham profundidade. Quando viravam para o lado, desapareciam. Sem tirar os olhos delas, Eragon estendeu o braço e agarrou o punho de Brisingr. A sombra mais à esquerda agitou as plumas e guinchou de forma estridente. O som foi o mesmo que ele havia confundido com o de um esquilo. 2 outras sombras fizeram o mesmo e a floresta ecoou com o clamor estridente dos gritos. Eragon considerou a possibilidade de tocar suas mentes, mas, lembrando-se da Fangur no caminho para Elesmeran, descartou a ideia. Ecai, fricai e um Shurtugal. Sou um cavaleiro e um amigo, disse baixinho. As sombras pareceram fixar os olhos brilhantes nele e, por um momento, tudo ficou em silêncio, exceto pelo murmurar suave do riacho. Então começaram a tagarelar de novo e seus olhos adquiriram mais brilho até parecerem pedaços de metal branco incandescente. Quando, depois de vários minutos, as sombras não fizeram nenhum movimento para atacá-lo, nem deram indicação de ir embora, Eragon se levantou e, com cuidado, estendeu um pé para a pedra atrás dele. O movimento pareceu alarmar as aparições. Elas uivaram em uníssono, dando de ombros e se sacudindo. No lugar em que estavam, apareceram 4 grandes corujas, com as mesmas penas farpadas rodeando suas caras sarapintadas. Abriram os bicos amarelos e piaram para ele, ralhando como teriam feito esquilos, depois estenderam as asas e voaram silenciosamente para as árvores, onde desapareceram atrás de uma cortina de galhos frondosos. Barzul, disse Eragon, saltou para trás pelo caminho por onde viera e saiu apressado para o prado, parando apenas para recolher uma braçada de galhos caídos. Tão logo chegou junto de Saphira, largou a lenha no chão, ajoelhou-se e começou a lançar proteções, tantas quantas conseguiu pensar. Glaedry lhe recomendou um encantamento, depois disse: nenhuma dessas criaturas estava aqui quando Oromis e eu voltamos da batalha. Elas não são como devem ser. A magia que foi lançada aqui perverteu a terra e os seres que vivem nela. Este agora é um lugar perverso. Que criaturas? Perguntou Saphira. Ela abriu os olhos e bocejou, uma visão assustadora. Eragon dividiu suas lembranças com ela. Você deveria ter me levado junto, eu poderia ter comido os vermes e os pássaros de sombra, e aí você não teria motivo para temê-los. Saphira,
Ela revirou os olhos para ele. Estou com fome. Com ou sem magia, existe algum motivo para eu não comer essas coisas estranhas? Porque elas poderiam comer você, Safira Bijarskular, respondeu Glaedre. Você conhece a primeira lei da caça tão bem quanto eu. Você não caça a presa antes de ter certeza de que seja presa. Caso contrário, pode acabar sendo a refeição de alguma outra criatura. Também não me daria o trabalho de procurar veados, disse Eragon. Duvido que restem muitos. Além disso, está quase escuro e mesmo se não estivesse, não tenho certeza de que caçar aqui seja seguro. Ela roncou baixinho. Está bem, vou continuar a dormir, mas de manhã vou caçar, não importa qual seja o perigo. Minha barriga está vazia e eu tenho de comer antes de atravessar o mar de novo. Cumprindo a palavra, Safira fechou os olhos e prontamente voltou a dormir. Eragon fez uma fogueira, comeu um jantar magro e observou o vale escurecer. Ele e Glaedre falaram sobre os planos para o dia seguinte. Glaedre contou mais a ele sobre a história da ilha, voltando aos tempos de antes da chegada dos elfos à Alagaesia, quando Vroengard tinha sido a província dos dragões. Antes que a luz tivesse desaparecido do céu, o velho dragão perguntou: Você gostaria de ver Vroengard como era durante a Era dos Cavaleiros? Gostaria, respondeu Eragon. Então olhe, disse Glaedre. Eragon sentiu o dragão assumir o comando de sua mente e derramar o fluxo de imagens e sensações. A visão de Eragon se alterou. Acima da paisagem ele viu um gêmeo fantasmagórico do vale. A lembrança era do vale à luz do crepúsculo, exatamente como estava no presente, mas o céu estava limpo de nuvens e uma multidão de estrelas reluzia, piscando e brilhando acima do grande anel de montanhas de fogo, Aras Teuduin. As árvores de outrora pareciam mais altas, mas retas e menos ameaçadoras. Por todo o vale, as construções dos cavaleiros erguiam-se intactas, rebrilhando como faróis desmaiados com as luzes suaves das lanternas sem chamas dos elfos. Menos era e musgo cobriam a pedra ocre naquela época, mansões e torres pareciam nobres, de uma forma que as ruínas não pareciam. Ao longo dos caminhos de pedras redondas e acima, ao alto, Eragon discerniu as formas cintilantes de numerosos dragões, gigantes graciosos com um tesouro de 1000 reis em suas peles. A aparição durou mais um momento. Então Glaedre liberou a mente de Eragon e o vale apareceu de novo como estava. Era bonito, disse Eragon. Era mesmo, mas não é mais. Eragon continuou a examinar o vale, comparando com o que Glaedre lhe havia mostrado, e franziu o senho quando viu uma fileira de luzes balançando. Lanternas, pensou, dentro da cidade abandonada. Sussurrou um encantamento para aguçar a vista e conseguiu distinguir uma fila de vultos encapuzados de vestes escuras andando lentamente pelas ruínas. Pareciam solenes e sobrenaturais. Havia qualidade ritualística no compasso medido de suas passadas e no balançar ritmado de suas lanternas. Quem são eles? Perguntou Glaedre. Tinha a sensação de estar testemunhando algo que ninguém deveria ver. Não sei. Talvez sejam os descendentes daqueles que se esconderam durante a batalha. Talvez sejam homens de sua raça que pensaram em se estabelecer aqui depois da queda dos cavaleiros. Ou talvez sejam aqueles que cultuam dragões e cavaleiros como deuses. Existem seres assim realmente? Existiam. Desencorajávamos a prática, mas mesmo assim era comum em muitas áreas mais isoladas da Alagaesia. É bom, creio que você tenha posto as proteções. Eragon observou os vultos encapuzados lentamente atravessarem a cidade, um percurso que levou quase 1 hora. Depois que chegaram à extremidade mais distante, as lanternas piscaram e apagaram uma a uma. Mesmo com a ajuda de magia, Eragon não conseguiu ver para onde tinham ido aqueles que as seguravam. Diminuiu as chamas da fogueira com punhados de terra e se enfiou debaixo do cobertor para descansar. Eragon, Safira, levantem-se. Os olhos de Eragon se abriram de estalo. Sentou-se e agarrou Brísingre. Tudo estava escuro, exceto pelo brilho vermelho do leito de carvões à sua direita e um pedaço de céu estrelado ao leste. Conquanto a luz fosse fraca, conseguia distinguir a forma geral da floresta e do prado, e o caracol monstruosamente grande que vinha deslizando pela grama em sua direção. Eragon gritou e se arrastou depressa para trás. O caramujo, cuja concha tinha mais de 2 metros de altura, hesitou, mas deslizou na direção dele tão rápido quanto um homem podia correr. Um sibilar semelhante ao de uma cobra veio da fenda preta de sua boca. As órbitas de seus olhos eram cada uma do tamanho de um punho de Eragon.
O cavaleiro percebeu que não tinha tempo de se pôr de pé e não teria o espaço de que precisaria para desembainhar Brícingre. Ele se preparou para lançar um encantamento, mas logo a cabeça de Safira dardejou como uma flecha e agarrou o caramujo pela metade com as mandíbulas. A concha do caramujo se partiu entre suas presas com um som parecido ao de ardósia se quebrando. A criatura emitiu um leve grito trêmulo. Com uma torção no pescoço, Safira tirou o caramujo no ar, abriu a boca ao máximo que podia e o engoliu inteiro, balançando a cabeça 2 vezes como um pisco de peito ruivo, comendo uma minhoca. Baixando o olhar, Eragon viu mais 4 caramujos gigantes na encosta abaixo. Uma das criaturas havia se enfiado na concha. As outras estavam avançando rapidamente sobre as barrigas ondulantes. Aqui! Gritou Eragon. Safira saltou adiante. Seu corpo inteiro deixou o solo por um momento. Ela caiu de 4 e abocanhou o primeiro, depois o segundo e o terceiro. Não comeu o último caramujo que estava se escondendo na concha, mas recuou a cabeça e soltou uma torrente de chama azul e amarela que iluminou a terra por centenas de quilômetros em todas as direções. Manteve a chama por não mais que 1 ou 2 segundos. Pegou o caramujo fumegante entre as mandíbulas, com a delicadeza de uma gata pegando o filhote. Carregou-o até Eragon e o deixou cair a seus pés. Ele olhou para o bicho com desconfiança, mas parecia realmente morto. Agora você pode ter um bom desjejum. Ele olhou para Safira e começou a rir. Continuou rindo até estar curvado, com as mãos nos joelhos, lutando para respirar. O que é tão engraçado? Perguntou ela e cheirou a concha enegrecida de fuligem. Sim, porque você está rindo, Eragon? Perguntou Glaedry. Ele sacudiu a cabeça e continuou a arquejar e rir. Por fim conseguiu dizer, porque... Passou a falar com a mente de modo que Glaedry também pudesse ouvir. Porque lesma com ovos... E recomeçou a rir, sentindo-se muito tolo. Está com fome? Coma uma antena. Está cansado? Coma um olho. Quem precisa de hidromel quando se tem gosma? Eu poderia pôr as antenas em uma caneca como um ramo de flores. E ela iria... Ria tanto que não conseguiu continuar. Caiu sobre um joelho, arquejando, lágrimas escorriam de seus olhos. Safira abriu as mandíbulas em uma expressão próxima a um sorriso e fez um som suave e engasgado na garganta. Você às vezes é muito estranho, Eragon. Ele podia sentir seu riso contagiando-a. Ela cheirou a concha de novo. Um pouco de hidromel seria bom. Pelo menos você comeu, disse ele com a mente e com a língua. Não o suficiente, mas dá para voltar para os Varden. Tendo passado o acesso de riso, Eragon cutucou o caramujo com a ponta da bota. Faz tanto tempo que houve dragões em Froengard, ele não deve ter sabido o que você era e pensou que poderia fazer de mim uma refeição fácil. Essa teria sido uma morte realmente triste. Acabar como o jantar de um caramujo. Mas memorável, disse Safira. Mas memorável, ele concordou, sentindo a vontade de rir voltar. E qual eu disse que era a primeira lei da caça, pequeninos? Perguntou Glaedry. Juntos, Eragon e Safira responderam. Não persiga sua presa até ter certeza de que é uma presa? Muito bem, disse Glaedry. Vermes que saltam, pássaros de sombra e agora caramujos gigantes. Como os encantamentos lançados na batalha podem tê-los criado? Comentou Eragon. Os cavaleiros, os dragões e os renegados liberaram uma enorme quantidade de energia durante o conflito. Muito dela estava presa a encantamentos, mas muito não estava. Aqueles que viveram para contar disseram que por algum tempo o mundo enlouqueceu e não podiam confiar em nada do que viam ou ouviam. Parte daquela energia deve ter se estabelecido nos vermes e pássaros que você viu hoje. Deve tê-los alterado. Contudo, você está enganado ao incluir os caramujos entre eles. Os Snaugli, como são conhecidos, sempre viveram aqui em Froengard. Era um de nossos alimentos favoritos, dos dragões, por motivo que tenho certeza de que você, Safira, compreende. Ela lambeu os beiços. Não apenas a carne deles é macia e saborosa, mas as conchas são boas para a digestão. Se são animais comuns, por que minhas defesas não os detiveram? Quis saber Eragon. No mínimo, eu deveria ter sido avisado da aproximação de perigo. Isso, respondeu Glaedry, pode ser um resultado da batalha. A magia não criou os Snaugli, mas não significa que eles tenham se mantido intocados pelas forças que destruíram este lugar. Não deveríamos nos demorar por aqui mais do que o necessário. É melhor que partamos antes que o que quer que seja que anda à espreita na ilha decida testar nossos tutanos.
Com a ajuda de Safira, Eragon abriu a concha do caramujo queimado e, com uma luz mágica, limpou o interior da carcaça, um exercício nojento e gosmento que o deixou coberto de entranhas até os cotovelos. Eles enterraram a carne perto do leito de carvões. Depois, Safira voltou ao ponto na relva onde estivera deitada, se enroscou de novo e dormiu. Desta vez, Eragon se juntou a ela, carregando os cobertores e os alforjes, um dos quais continha o coração dos corações de Glaedre. Ele se enfiou debaixo da asa dela e se acomodou no espaço escuro e quente entre o pescoço e o corpo, e lá passou o restante da noite pensando e sonhando. O dia seguinte estava tão cinza e sombrio quanto o anterior. Uma leve camada de neve cobria as encostas das montanhas e os topos dos montes, e o ar estava tão frio que Eragon acreditou que nevaria de novo naquele dia. Cansada, Safira não se moveu até o sol estar um palmo acima das montanhas. Eragon estava impaciente, mas a deixou dormir. Era mais importante que ela se recuperasse do voo para Vroengard do que eles começarem a busca cedo. Quando Safira acordou, cavou a carcaça do caramujo, e Eragon preparou uma grande refeição. Não tinha certeza de como chamá-la. Bacon de caramujo? Qualquer que fosse o nome, as tiras de carne eram deliciosas. Ele comeu mais do que estava acostumado e Safira devorou o que sobrou. Depois esperaram 1 hora, pois não seria recomendável enfrentar uma luta com o estômago cheio de comida. Finalmente, Eragon enrolou os cobertores e afivelou a sela nas costas de Safira, e então partiram com Glaedre rumo à Pedra de Cutian. Pasta 52. Pedra de Cutian. A caminhada até o pomar de macieiras pareceu mais curta do que na véspera. As árvores retorcidas continuavam ameaçadoras e Eragon manteve a mão em Brisingr durante todo o tempo em que estiveram ali. Como antes, ele e Safira pararam na orla da clareira que ficava de frente para a Pedra de Cutian. Um bando de corvos estava pousado num pedregulho áspero. Ao verem Safira, as aves levantaram voo crocitando, um péssimo augúrio, na opinião de Eragon. Por meia hora, Eragon ficou parado onde estava, lançando encantamento após encantamento, em busca de qualquer magia que lhes pudesse fazer mal. Urdidas em meio à clareira, a Pedra de Cutian, e, até onde podia dizer, ao resto da ilha, ele encontrou uma assustadora variedade delas. Alguns dos encantamentos embutidos nas profundezas da terra tinham tamanho poder que sugeriam um rio de energia correndo abaixo de seus pés. Outros eram pequenos e aparentemente inofensivos, por vezes afetando apenas uma única flor ou um único galho de árvore. Mais da metade deles estava inativa, porque lhes faltava energia, não tinham mais um objeto sobre o qual agir ou esperavam por certo conjunto de circunstâncias que ainda teriam de acontecer. Um grande número de encantamentos parecia estar em conflito, como se os cavaleiros, ou quem quer que os lançara, tivessem tentado modificar ou negar a magia que fizera anteriormente. Eragon não conseguiu determinar o propósito da maior parte da magia que encontrou. Não havia registro das palavras usadas para lançá-las, apenas as estruturas de energia que os feiticeiros mortos tinham tão cuidadosamente criado. Essas estruturas eram difíceis, se não impossíveis de interpretar. Glaedre pôde ajudar um pouco, já que conhecia muitos dos encantamentos maiores e mais antigos que haviam sido feitos em Vroengard, mas, fora isso, Eragon foi obrigado a adivinhar. Felizmente, ainda que nem sempre conseguisse descobrir o que o encantamento deveria fazer, com frequência conseguia determinar se os afetaria. Porém, o processo exigiu obras de magias complicadas. Ele levou mais de 1 hora para examinar todos os encantamentos. O que mais o preocupava, e também a Glaedre, eram aqueles que poderiam não ter conseguido detectar. Descobrir os encantamentos de outros feiticeiros se tornava muito difícil se houvesse alguma proteção tentando escondê-los. Afinal, quando Eragon se sentiu o mais confiante possível de que não havia armadilhas ao redor da Pedra de Cutian, ele e Safira atravessaram a clareira até a base da torre serrilhada, coberta de líquenes. Eragon inclinou a cabeça para trás e olhou para o topo da formação. Parecia incrivelmente distante. Nem ele nem Safira viram nada de incomum na pedra. "Vamos dizer nossos nomes e acabar com isso", disse ela. Eragon enviou um pensamento de dúvida para Glaedre e o dragão respondeu: "Ela está certa, não há motivo para adiar. Diga seu nome e Safira fará o mesmo." Sentindo-se nervoso, Eragon cerrou as mãos 2 vezes antes de tirar o escudo das costas e empunhar Brisingr, agachando-se.
Meu nome, disse em voz alta e clara, é Eragon Matador de Espectros, filho de Bron. Meu nome é Saphira Bijart Scular, filha de Vervada. O meu é Glaedri Eudunari, filho de Nithirink, do Rabo Longo. Ao longe, os corvos crocitaram, como se zombassem deles. Uma inquietação começou a crescer no íntimo de Eragon, mas ele a ignorou. Na verdade, não imaginava que abrir o cofre fosse ser tão simples. Tente de novo, mas dessa vez fale na língua antiga, aconselhou Glaedri. Eragon disse, Nan Yet Eragon Sundavar Vergandi Sonrur Arbre Bron. Saphira também repetiu seu nome e linhagem na língua antiga, e Glaedri fez o mesmo. Mais uma vez nada aconteceu. A inquietação de Eragon se acentuou. Se a viagem tivesse sido em vão, não valia a pena pensar nisso. Ainda não. Talvez se todos os nossos nomes fossem ditos em voz alta, sugeriu. Como? Perguntou Saphira. Devo rugir para a pedra? E Glaedri? Posso dizer os nomes de vocês, disse Eragon. Parece-me improvável que seja isso o que é necessário, mas não custa tentar, disse Glaedri. Nesta língua ou na língua antiga? Na língua antiga, creio, mas tente nas duas para ter certeza. 2 vezes Eragon recitou os nomes deles e a pedra permaneceu sólida e imutável como antes. Talvez estejamos no lugar errado, talvez a entrada para o cofre das almas esteja do outro lado da pedra, ou talvez no topo, disse frustrado. Se fosse esse o caso, as instruções contidas no Domia Abre o Arda não teriam mencionado isso? Perguntou Glaedri. Eragon baixou o escudo. Quando enigmas são fáceis de compreender? E se somente você tiver de dar seu nome? Sugeriu Saphira para Eragon. Solembun não disse, quando tudo parecer perdido e seu poder não for suficiente, vá até a pedra de Cutian e diga seu nome para abrir o cofre das almas. Seu nome, não o meu nem o de Glaedri. Eragon franziu a testa. É possível, suponho, mas se só for preciso o meu nome, talvez eu tenha de estar sozinho ao dizê-lo. Com o rosnado, Saphira saltou no ar, desalinhando os cabelos de Eragon e agitando as plantas na clareira com o vento de suas asas. Tente andar logo com isso, disse ela ao voar para leste, afastando-se da pedra. Quando ela estava a 400 metros de distância, Eragon olhou de novo para a superfície da rocha, levantou o escudo e mais uma vez disse seu nome, primeiro na sua língua e depois na língua dos elfos. Nenhuma porta ou passagem se revelou, não apareceram fendas nem fissuras na pedra, não se traçaram símbolos em sua superfície. Em todos os aspectos, a grande pedra espiral parecia não ser nada além de um pedaço sólido de granito destituído de segredos. Saphira, Eragon gritou com sua mente. Praguejou e andou de um lado para o outro na clareira, chutando pedrinhas e galhos soltos. Ele voltou para a base da pedra quando Saphira voou em círculos, descendo na clareira. As garras de suas patas traseiras cortaram sulcos fundos na terra macia quando aterrissou, baixando as asas até parar. Folhas e lâminas de relva rodopiavam ao redor, como se apanhadas em um redemoinho. Ela se apoiou nas 4 patas e fechou as asas. Glaedri disse, presumo que não tenha tido sucesso? Não, respondeu Eragon secamente, olhando furioso para a torre. O velho dragão pareceu suspirar. Eu temia que isso acontecesse. Só existe uma explicação. Que Solembun mentiu para nós? Que ele nos mandou sair numa busca inútil para que Galbatorix possa destruir os Varden enquanto estivermos fora? Não, de que para abrir esse cofre das almas, disse Saphira. Sim, esse cofre a respeito do qual ele falou a você, de que para abri-lo tenhamos de dizer nossos verdadeiros nomes. As palavras caíram entre eles como pedras pesadas. Por algum tempo ninguém se manifestou. A simples ideia intimidava Eragon e ele estava relutante em abordá-la, como se fazê-lo fosse de uma forma tornar a situação pior. Mas e se for uma armadilha? Disse Saphira. Então é uma armadilha realmente diabólica, respondeu Glaedri. A questão que vocês têm de decidir é a seguinte. Confiam em Solembun? Pois prosseguir significa arriscar mais que nossas vidas. É arriscar nossa liberdade. Se vocês confiarem nele, podem ser honestos consigo mesmos para descobrir seus verdadeiros nomes. E depressa. Estão dispostos a viver com esse conhecimento, por mais desagradável que possa ser? Caso contrário, devemos partir neste exato momento. Mudei desde a morte de Oromis, mas sou quem sou. Mas você sabe, Saphira, e você, Eragon, podem realmente me dizer o que faz de vocês o dragão e o cavaleiro que são? O desalento dominou Eragon, que contemplava a pedra de Cutian. Quem sou eu?
Perguntou a si mesmo. Pasta 53. O mundo inteiro num sonho. Nazuada riu quando o céu estrelado girou ao seu redor e sentiu que caía em direção a uma fenda de luz branca brilhante quilômetros abaixo. O vento puxava-lhe os cabelos, sua camisola esvoaçava loucamente, as pontas rasgadas das mangas estalando como chicotes. Grandes morcegos, negros e úmidos, voavam em bandos, bicando suas feridas com dentes que cortavam e apunhalavam, queimando como gelo. Mesmo assim, ela riu. A fenda se alargou e a luz a engolfou, cegando-a por um minuto. Nesse instante, seus olhos clarearam. Ela estava no salão da profetisa, olhando para si mesma deitada, amarrada num bloco de pedra cor de cinzas. Ao lado de seu corpo frouxo estava Galbatorix, alto, de ombros largos, com uma sombra onde deveria estar o rosto e uma coroa de fogo carmesim sobre a cabeça. O rei virou-se para onde ela estava e estendeu a mão enluvada. Venha, Nazuada, filha de Ajrad, dobre seu orgulho inflexível e jure fiel vassalagem a mim. Eu lhe darei tudo o que você um dia quis. Ela fez um ruído de desdém e se arremessou para ele com as mãos estendidas. Queria dilacerar-lhe a garganta, mas o rei desapareceu numa nuvem de névoa negra. O que eu quero é matar você, berrou para o teto. O aposento ecoou com a voz de Galbatorix, que emanava de todas as direções ao mesmo tempo. Por causa disso, ficará aqui até perceber como está errada. Nazuada abriu os olhos. Ainda estava no bloco de pedra. Os pulsos e tornozelos continuavam algemados. As feridas do bicho cavador latejavam como se nunca tivessem parado. Ela franziu o senho. Será que ficara inconsciente ou falara com Galbatorix? Era tão difícil saber quando... Em um canto do aposento, ela avistou a ponta de um grosso cipó verde abrir caminho à força entre os ladrilhos pintados, quebrando-os. Mais cipós apareceram ao lado do primeiro. Projetavam-se através da parede, vindos de fora, espalhavam-se pelo chão, cobrindo-o em um mar de ramos flexíveis semelhantes a cobras. Vendo-o se arrastar em sua direção, Nazuada começou a rir baixinho. Isso é tudo em que ele consegue pensar? Tenho sonhos mais estranhos todas as noites. Em resposta àquele desdém, o bloco debaixo dela se fundiu no chão, os cipós serpeantes se fecharam sobre ela, enrolando-se ao redor de seus membros e segurando-os com mais força que qualquer corrente. Sua visão escureceu quando os cipós se multiplicaram e a única coisa que ela conseguia ouvir era o som deles deslizando uns contra os outros, um som seco e estranho como de areia caindo. O ar se tornou quente e abafado e ela sentiu que não conseguia respirar. Se não soubesse que os cipós eram apenas uma ilusão, talvez tivesse entrado em pânico. Em vez disso, cuspiu para a escuridão e amaldiçoou o nome de Galbatorix. Não pela primeira vez, não pela última, tinha certeza, mas se recusava a lhe dar o prazer de saber que a havia abalado. Luz, raios dourados de sol banhando uma série de colinas ondulantes salpicadas de campos e vinhas. Ela estava junto à beira de um pequeno pátio, debaixo de uma treliça carregada de flores, os ramos da trepadeira parecendo desconfortavelmente conhecidos. Usava um belo vestido amarelo. Havia um cálice de cristal em sua mão direita e um saborão mascarado com toques de cereja do vinho em sua língua. Uma ligeira brisa soprava do oeste e o ar tinha o cheiro cálido e confortador de terra recém-lavrada. Ah, aí está você, disse uma voz atrás dela. Ao se virar, viu Murtag se aproximando a largas passadas. Também segurava um cálice de vinho. Estava vestido com calça preta e um casaco justo de cetim castanho avermelhado, guarnecido com rolotês dourados. Uma adaga incrustada de pedras preciosas pendia do cinto. O cabelo estava mais comprido do que se lembrava. Ele parecia descontraído e confiante de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Aquilo e a luz em seu rosto faziam com que parecesse muito bonito, até nobre. Murtag se juntou a ela sob a treliça e pôs a mão sobre seu braço nu. O gesto parecia casual e íntimo. Você é impossível. Me abandonar nas mãos de Lord Ferros e suas histórias intermináveis. Levei meia hora para conseguir fugir. Ele fez uma pausa e olhou mais de perto. Sua expressão se tornou preocupada. Está doente? Suas faces estão pálidas. Nazuada abriu a boca, mas não encontrou palavras. Não conseguia pensar em como reagir. Murtag franziu o senho. Você teve outro de seus ataques, não teve? Eu... não sei. Não consigo lembrar como cheguei aqui ou... Ela se calou quando viu o sofrimento que surgiu, mas foi rapidamente disfarçado nos olhos de Murtag.
Ele deslizou a mão até a base da coluna dela, movendo-se ao seu redor para contemplar a paisagem montanhosa. Com um movimento rápido, esvaziou o cálice. Disse em voz baixa: sei como isso deixa você confusa. Não é a primeira vez que acontece, mas... Ele respirou fundo e sacudiu a cabeça ligeiramente. Qual é a última coisa de que se lembra? Teirme? Aberon? O sítio de Sitiri? O presente que lhe dei naquela noite em Eoan? Uma sensação de terrível incerteza se apoderou dela. Urubaém, sussurrou. O salão da profetisa. Essa é a última coisa de que me lembro. Por um instante sentiu a mão dele tremer contra as suas costas, mas o rosto não traiu nenhuma reação. Urubaém, repetiu ele roucamente. Olhou para ela. Na zoada já se passaram 8 anos desde Urubaém. Não, pensou ela. Não pode ser. Tudo o que via e sentia parecia tão real, o movimento dos cabelos de Murtagh quando o vento os agitou, o cheiro dos campos, o toque do vestido contra sua pele. Tudo parecia exatamente como devia ser. Mas se ela estava realmente ali, por que Murtagh não a tranquilizara tocando sua mente como tinha feito antes? Será que tinha esquecido? Se 8 anos tinham se passado, ele poderia não se lembrar da promessa que fizera no salão da profecia. Ela começou a falar e então ouviu uma mulher chamar. Senhora! Olhou por sobre o ombro e viu uma criada corpulenta vindo apressada da mansão, à frente do avental panejando. Senhora, disse a criada com uma mesura, desculpe-me incomodá-la, mas as crianças queriam que a senhora assistisse à apresentação da peça que farão para os convidados. Crianças, sussurrou. Ela olhou para Murtagh e viu seus olhos brilhando de lágrimas. Sim, disse ele, crianças. 4, todas fortes, saudáveis e cheias de vida. Ela estremeceu, dominada pela emoção. Não conseguiu controlar. Levantou o queixo. Mostre-me o que esqueci. Mostre-me por que esqueci. Murtagh sorriu para ela com o que pareceu orgulho. Seria um prazer, disse ele, beijando-a na testa. Ele pegou o cálice que ela segurava, entregou ambos os copos à criada, tomou as mãos dela nas suas, fechou os olhos e baixou a cabeça. Um instante depois ela sentiu sua presença contra sua mente. Não era ele. Nunca poderia ser ele. Furiosa com o engano e com a perda do que nunca poderia ser verdade, puxou a mão direita, libertando-se de Murtagh. Agarrou a adaga e enterrou a lâmina no flanco dele, gritando... Em Eoarim vivia um homem de olhos amarelos. Ele disse para mim, cuidado com os sussurros, pois eles mentem. Murtagh olhou-a com uma expressão curiosamente vazia. Depois desapareceu no ar diante dela. Tudo ao redor, a treliça, o pátio, a mansão, as colinas, os vinhedos, desapareceu e ela se viu flutuando num vazio sem luz nem som. Tentou continuar a cantiga, mas nenhum som saiu da garganta. Não conseguia ouvir nem o latejar da pulsação em suas veias. Sentiu a escuridão se torcer e... Tropeçou, caindo sobre as mãos e os joelhos. Pedras pontudas arranharam suas palmas. Piscando, tentando se habituar à luz, ela se levantou e olhou ao redor. Névoa, fios de fumaça flutuando através de um campo estéril, semelhante à campina ardente. Estava mais uma vez vestida na camisola esfarrapada e tinha os pés descalços. Algo rugiu atrás dela. Ao se virar, viu um Kul de 3,5 metros vindo em sua direção, balançando uma massa revestida de ferro tão grande quanto ela. Mais um rugido veio da esquerda e ela avistou um segundo Kul e 4 urgaus menores. Um par de figuras de capa corcunda saíram da névoa esbranquiçada e correram de encontro a ela, batendo os dentes e empunhando espadas com lâminas de folhas. Embora nunca os tivesse visto antes, sabia que eram Razak. Ela riu de novo. Agora Galbatorix estava apenas tentando castigá-la. Ignorando os inimigos que se aproximavam, dos quais sabia que nunca seria capaz de escapar, sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a cantarolar uma velha canção dos anões. As tentativas iniciais de Galbatorix de enganá-la haviam sido manobras sutis que poderiam muito bem ter tido sucesso se Murtagh não a tivesse advertido. Para manter em segredo a ajuda de Murtagh, tinha fingido ignorar o fato de que Galbatorix estava manipulando sua percepção da realidade, mas, independentemente do que visse ou sentisse, recusava-se a permitir que o rei a enganasse, levando-a a pensar em coisas que não deveria, ou muito pior, em lhe jurar fiel vassalagem. Desafiá-lo nem sempre tinha sido fácil, mas se apegara a seus rituais de pensamento e fala, e com eles tinha podido frustrar o rei.
A primeira ilusão fora de outra mulher, Riala, que se juntara a ela no salão da profetisa como prisioneira. A mulher afirmava ser casada em segredo com um dos espiões dos Varden em Urubaém. Dizia ter sido capturada quando levavam a mensagem para ele. Ao longo do que parecer uma semana, Riala tentara cair nas graças de Nazoada e convencê-la de maneira indireta de que a campanha dos Varden estava condenada ao fracasso, que os motivos deles para lutar eram errados e que a única coisa certa e apropriada seria se submeter à autoridade de Galbatorix. No princípio, Nazoada não havia notado que Riala era uma ilusão. Ela presumira que Galbatorix estivesse distorcendo as palavras ou a aparência da mulher, ou talvez influenciando as emoções da própria Nazoada para torná-la mais suscetível aos argumentos de Riala. Conforme os dias passavam, Murtagh não a visitava nem a contava, e ela começava a temer que ele a tivesse abandonado nas mãos de Galbatorix. Essa ideia lhe causava mais angústia do que gostaria de admitir e preocupava-se a respeito disso quase a cada instante. Foi quando começou a se perguntar por que Galbatorix não viera torturá-la durante a semana. Ocorreu-lhe que, se uma semana tivesse se passado, os Varden e os Elfos já teriam atacado Urubaém. Se isso tivesse acontecido, Galbatorix com certeza o teria mencionado, no mínimo para fazer troça de seus esforços. Além disso, o comportamento um tanto estranho de Riala, combinado com uma variedade de falhas inexplicáveis na memória dela, a tolerância de Galbatorix e o silêncio prolongado de Murtagh, pois este não conseguia acreditar que ele quebraria sua palavra, a convenceram de que, por estranho que parecesse, Riala era uma aparição e o tempo não era mais o que parecia. Ficou abalada ao se dar conta de que Galbatorix podia alterar o número de dias que acreditava terem se passado. Detestava essa ideia. Seu sentido de tempo tinha ficado vago durante o cativeiro, mas Nazoada conservara a consciência de sua passagem. Perder isso, tornar-se sem rumo e desorientada no tempo, significava que estava ainda mais à mercê de Galbatorix, pois ele podia prolongar ou contrair suas experiências como lhe aprouvesse. Mesmo assim, continuava determinada a resistir às tentativas de coerção de Galbatorix, não importava quanto tempo parecesse passar. Se tivesse de resistir 100 anos naquela cela, resistiria. Quando demonstrou-se imune aos sussurros insidiosos de Riala e afinal denunciou a mulher por ser uma covarde e uma traidora, a aparição foi tirada da câmara e Galbatorix passou para outra manobra. A partir de então, as criações dele tinham se tornado cada vez mais complexas e improváveis, mas nenhuma violou as leis da razão ou entrou em conflito com o que ele já havia lhe mostrado, pois o rei ainda estava tentando mantê-la ignorante de sua interferência. Os esforços dele chegaram ao ápice quando pareceu tirá-la da câmara para uma cela numa masmorra em outra parte da cidade, onde ela viu que pareciam ser Eragon e Saphira acorrentados. Galbatorix tinha ameaçado matar Eragon, a menos que ela jurasse fiel vassalagem a ele, o rei. Após sua recusa, para grande desagrado de Galbatorix e para sua surpresa, Eragon gritara um encantamento que libertara os três. Depois de um breve duelo, Galbatorix havia fugido, algo que Nazoada duvidava ser possível na realidade. E então ela, Eragon e Saphira tinham começado a lutar para sair da cidadela. Tinha sido muito intenso e emocionante e ela ficara tentada a descobrir como a sequência de eventos se resolveria, mas àquela altura achava que já tinha entrado no jogo falso de Galbatorix por tempo demais. Por isso apegara-se à primeira discrepância que percebera, a forma das escamas ao redor dos olhos de Saphira, e a usara para fingir que havia percebido que o mundo ao redor era apenas um faz de conta. Você prometeu que não mentiria para mim enquanto eu estivesse no salão da profetisa, gritara para o ar. O que é isso senão uma mentira, quebrador de juramentos? A fúria de Galbatorix diante de sua descoberta tinha sido prodigiosa. Ela ouvira um rugido como o de um dragão do tamanho de uma montanha, e então ele abandonara qualquer sutileza e pelo restante da sessão a submeteu a uma série de tormentos fantásticos. Afinal, as aparições cessaram e Murtagh a contatou para que ela soubesse que mais uma vez podia confiar em seus sentidos. Ela nunca tinha se sentido tão feliz como quando sentira o toque da mente dele. Naquela noite ele tinha vindo vê-la e haviam passado horas juntos
conversando. Contara-lhe sobre os avanços dos Varden, estavam quase chegando à capital, e sobre os preparativos do Império. Explicara que acreditava ter descoberto o meio de libertá-la. Quando pedira detalhes, ele se recusara a dar, dizendo: preciso de mais 1 ou 2 dias para ver se vai funcionar, mas existe uma maneira, Nazuada. Encontre ânimo e coragem. Ela encontrava ânimo e coragem na sinceridade da preocupação dele. Mesmo se nunca fugisse, agradava-lhe saber que não estava sozinha no cativeiro. Depois que ela contara algumas das coisas que Galbatorix lhe tinha feito e os meios pelos quais ela o havia frustrado, Murtagh rira baixinho. Você demonstrou ser mais difícil do que ele previra. Faz muito tempo desde que alguém lhe apresentou tamanha resistência. Eu com certeza não apresentei. Não entendo muito do assunto, mas sei que é incrivelmente difícil criar ilusões críveis. Qualquer feiticeiro competente pode fazer parecer que você está flutuando no céu, ou que está com frio ou calor, ou que há uma flor crescendo na sua frente. Pequenas coisas complicadas ou grandes coisas simples são o máximo que uma pessoa pode ter esperança de criar, e exige muita concentração para manter a ilusão. Se sua atenção hesita, subitamente a flor tem 4 pétalas em vez de 10, ou poderia desaparecer por completo. Detalhes são as coisas mais difíceis de reproduzir. A natureza é cheia de infinitos detalhes, mas nossa mente só consegue absorver e reter uma parcela. Se você jamais estiver em dúvida quanto a se alguma coisa que está vendo é real, olhe para os detalhes, procure as costuras do mundo, onde o feiticeiro não sabe ou se esqueceu do que deveria estar lá, ou tomou um atalho para conservar energia. Se é tão difícil, como Galbatorix consegue? Ele está usando os Eldunari. Todos? Murtagh assentiu. Eles fornecem a energia e os detalhes necessários. Ele ordena o que quer. As coisas que vejo são construídas com base nas lembranças de dragões? Perguntou ela, sentindo-se ligeiramente impressionada. Ele assentiu de novo. Nelas e nas lembranças de seus cavaleiros, no caso daqueles que os tiveram. Na manhã seguinte, Murtagh a acordou com um rápido toque de pensamento para avisá-la de que Galbatorix estava prestes a recomeçar. Depois disso, fantasmas e ilusões de toda sorte a perseguiram, mas, à medida que o dia foi passando, ela reparou que as visões, com algumas exceções notáveis, como a dela com Murtagh na mansão, tinham se tornado cada vez mais indistintas e simples, como se Galbatorix ou os Eldunari estivessem ficando cansados. Agora ela estava sentada na planície árida, cantando uma cantiga dos anões. Kuz, Urgaus e Razak fechavam o cerco para atacá-la. Eles a pegaram e ela sentiu como se a tivessem golpeado e cortado. Houve momentos em que gritou e desejou que sua dor acabasse, mas nenhuma vez considerou a possibilidade de ceder aos desejos de Galbatorix. A planície desapareceu do mesmo modo que a maior parte de seu sofrimento, e ela recordou a si mesma: está acontecendo apenas na minha mente, não vou ceder, não sou um animal, sou mais forte que as fraquezas de minha carne. Uma caverna escura, iluminada por cogumelos verdes incandescentes, apareceu ao redor dela. Por vários minutos, ouviu uma grande criatura se mover nas sombras entre as estalagmites. Sentiu o hálito quente da respiração da criatura contra sua nuca e o cheiro de carniça. Começou a rir de novo e começou a rir mesmo quando Galbatorix a obrigou a confrontar um horror após o outro numa tentativa de encontrar a combinação específica de dor e medo que a dobraria. Riu porque sabia que sua vontade era mais forte que a imaginação dele, e riu porque sabia que podia contar com a ajuda de Murtagh. Com ele como aliado, ela não tinha medo dos pesadelos espectrais que Galbatorix lhe impunha, por mais terríveis que parecessem. A água na tigela tremeluziu e uma imagem de Roran apareceu contra o fundo branco imaculado. Estava caminhando ao lado de Horst e Albriest, conduzindo seu cavalo, Fogo na Neve. Os 3 homens pareciam cansados e doloridos, mas ainda tinham suas armas, por isso Eragon soube que o Império não os havia capturado. Em seguida observou Jormundur, depois Solembum, que estava estraçalhando um tordo recém-abatido, e então Aria, mas as defesas dela a escondiam de seu olhar e tudo o que ele viu foi um negrume. Por fim, Eragon desfez o encantamento e jogou a água de volta na poça. Subiu pela barreira que rodeava o acampamento e Saphira se espreguiçou e bocejou, arqueando as costas como um gato. Onde estão eles? Quis saber. Bem, até onde posso dizer.
Ele enfiou a tigela no alforje, deitou-se no cobertor e fechou os olhos, recomeçando a revirar a mente em busca de ideias sobre qual poderia ser seu verdadeiro nome. Em poucos minutos pensou em várias possibilidades diferentes, mas nenhuma repercutia em seu íntimo, de modo que as descartava e começava de novo. Todos os nomes tinham algumas constantes: o fato de que ele era um cavaleiro, seus relacionamentos com Roran, Garrou e Bron, seu parentesco de sangue com Murtagh. Mas não importava em que combinação colocasse estes elementos, o nome não falava com ele. Era evidente que estava deixando passar algum aspecto crucial de si mesmo, de modo que começou a fazer os nomes cada vez mais longos na esperança de que pudesse encontrar o que não estava vendo. Quando os nomes começaram a levar mais de 1 minuto para serem ditos, ele se deu conta de que estava perdendo tempo. Precisava reexaminar suas presunções básicas mais uma vez. Estava convencido de que seu erro estava em deixar de perceber algum defeito ou em não dar a devida consideração a um defeito de que já tinha conhecimento. As pessoas, ele havia observado, raramente estavam dispostas a admitir as próprias imperfeições, e ele sabia que também não estava. De alguma forma tinha de se curar daquela cegueira enquanto ainda tivesse tempo. Era uma cegueira nascida do orgulho e da autopreservação, uma vez que ele permitia acreditar no melhor a respeito de si mesmo. Contudo, ele não podia mais se dar o luxo de se permitir auto-enganar-se. Assim, Eragon pensou e continuou a pensar durante o passar do dia, mas seus esforços foram em vão. A chuva se tornou mais pesada. Eragon não gostava do som do martelar contra as poças, pois o ruído indistinto tornaria difícil ouvir se alguém estivesse tentando emboscá-los. Desde a primeira noite em Vroengard, ele não tinha visto sinal dos estranhos vultos encapuzados que vira caminhando pela cidade, nem sentira nenhuma sugestão de suas mentes. Mesmo assim, estava consciente da presença deles e não podia deixar de sentir que ele e Saphira estavam prestes a ser atacados a qualquer momento. A luz cinza do dia lentamente se apagou no crepúsculo e uma noite escura e sem estrelas baixou sobre o vale. Eragon empilhou mais madeira na fogueira. Era a única iluminação dentro do abrigo e o aglomerado de chamas amarelas funcionava como uma minúscula vela dentro do espaço enorme e cheio de ecos. Perto da fogueira, o assoalho vitrificado refletia o brilho dos galhos em chamas. Brilhava como uma folha de gelo polida e as lâminas de cor dentro dele com frequência distraíam Eragon de sua reflexão. Ele não se alimentou à noite. Estava com fome, porém tenso demais para que a comida lhe caísse bem no estômago. Em todo caso, achava que uma refeição tornaria seu raciocínio mais lento. Sua mente ficava mais aguçada quando a barriga estava vazia. Ele decidiu que não comeria de novo até saber seu verdadeiro nome ou até que tivessem de deixar a ilha ou o que quer que acontecesse antes. Várias horas se passaram, falaram um pouco entre si, embora Eragon permanecesse consciente da direção geral dos estados de espírito e pensamentos de Saphira, do mesmo modo que ela permanecia consciente dos dele. Quando Eragon estava a ponto de entrar em seus sonhos despertos, tanto para descansar como na esperança de que pudessem lhe dar algum insight, Saphira uivou, estendeu a pata dianteira e bateu com ela no chão. Vários galhos na fogueira desabaram e despedaçaram-se, lançando uma explosão de faíscas em direção ao teto preto. Alarmado, Eragon se levantou de um salto e desembainhou Brisingr, vasculhando a escuridão além do semicírculo de pedras em busca de inimigos. Um instante depois, ele se deu conta de que o estado de espírito de Saphira não era de preocupação ou raiva, mas de triunfo. "Consegui!" exclamou Saphira. Ela arqueou o pescoço e soltou um jato de chama azul e amarela para o alto do edifício. "Sei meu verdadeiro nome!" Ela falou uma única frase na língua antiga e o interior da mente de Eragon pareceu ressoar com um som como o de um sino, e por um momento a ponta das escamas de Saphira reluziram com uma luz interna e ela pareceu ser feita de estrelas. O nome era imponente e majestoso, mas também tingido de tristeza, pois a caracterizava como a última fêmea de sua raça. Nas palavras, Eragon podia ouvir o amor e a devoção que ela sentia por ele, bem como todos os outros traços que compunham sua personalidade. A maior parte ele reconhecia, alguns não. Os defeitos dela estavam tão proeminentes quanto as virtudes, mas em termos globais a impressão era de fogo, beleza e grandiosidade. Saphira estremeceu da ponta do nariz à do rabo e agitou as asas. "Sei quem sou", disse ela. "Muito bem, Bijart Scular", disse Glaedre, e Eragon percebeu como ele estava impressionado. "Você tem um nome de que pode se orgulhar. Contudo, eu não diria de novo, nem mesmo para si mesma, até que estejamos na torre que viemos ver."
Você deve tomar grande cuidado para manter o seu nome escondido, agora que o conhece. Safira piscou e remexeu as asas de novo. Sim, mestre. A emoção de que ela estava tomada era palpável. Eragon embainhou Brisingr e andou até junto dela. Ela baixou a cabeça até ficar no nível da dele. Ele acariciou a linha da mandíbula e então pressionou a testa contra o focinho dela e a abraçou tão forte quanto podia, as escamas duras contra os dedos. Lágrimas quentes começaram a escorrer pelo seu rosto. — Por que você chora? Perguntou ela. — Porque tive a sorte de estar ligado a você. Pequenino. Eles conversaram por mais algum tempo. Safira estava ansiosa para falar sobre o que havia descoberto a respeito de si mesma. Eragon ficou contente por ouvir, mas não pôde deixar de se sentir um tanto amargo por ainda não ter conseguido adivinhar seu nome. Então Safira se enroscou a seu lado no semicírculo e foi dormir, deixando Eragon entregue às suas ruminações e à luz mortiça da fogueira. Glaedre se manteve desperto e alerta e por vezes Eragon consultava, mas a maior parte do tempo ficou calado. As horas se arrastaram e Eragon foi ficando cada vez mais frustrado. O tempo dele estava se esgotando. O ideal teria sido ele e Safira partirem ao encontro dos Varden no dia anterior. Contudo, por mais que tentasse, não conseguia descrever a si mesmo tal como era. Era quase meia-noite, segundo seus cálculos, quando a chuva parou. Eragon se remexeu, tentando se decidir, e se levantou de um salto, tenso demais para continuar sentado. — Vou sair para uma caminhada, disse para Glaedre. Ele esperava que o dragão objetasse, mas, em vez disso, Glaedre sugeriu: — Deixe suas armas e armadura aqui. — Por quê? Seja o que for que venha a encontrar, precisa enfrentar sozinho. Não pode saber do que é feito se sempre se apoiar em alguém ou algo para ajudá-lo. As palavras de Glaedre fizeram sentido para Eragon, mas mesmo assim hesitou ao desembainhar espada e punhal e tirar a cota de malha. Calçou as botas e se cobriu com a capa úmida. Depois arrastou o alforje contendo o coração dos corações de Glaedre mais para perto de Safira. Já estava quase fora do semicírculo de pedras quando Glaedre disse: — Faça o que tiver que fazer, mas seja cuidadoso. Fora do abrigo, Eragon ficou satisfeito ao ver retalhos estrelados no céu e luar suficiente para que pudesse discernir o que o cercava. Balançou nas solas dos pés algumas vezes, perguntando-se aonde ir, e decidiu sair em passo de corrida ligeira em direção ao coração da cidade em ruínas. Após alguns segundos, sua frustração levou a melhor e ele acelerou o passo para uma corrida em velocidade. Ouvindo o som de sua respiração e de suas passadas batendo contra as pedras de calçamento, perguntou a si mesmo: quem sou eu? Mas não teve resposta. Correu até seus pulmões começarem a arder e depois mais um pouco, e quando nem pulmões nem pernas podiam mais sustentá-lo, parou junto a uma fonte cheia de ervas, apoiou-se nos braços, recuperou o fôlego. Ao redor dele erguiam-se as formas de vários edifícios enormes, massas sombrias que pareciam uma cadeia de montanhas antiquíssimas, se esmigalhando. A fonte ficava no centro de um vasto pátio quadrado, grande parte do qual estava coberto de pedaços de pedra quebrada. Ele se desencostou da fonte e lentamente girou em um círculo. Ao longe podia ouvir o coachar ressonante dos sapos, um estranho som troante que ficava especialmente alto quando um dos sapos maiores participava. Uma laje de pedra quebrada a vários metros de distância atraiu seu olhar. Andou até junto dela, agarrou-a pelas pontas e, com um impulso, atirou do chão. Com os músculos dos braços ardendo, cambaleou até a beira da praça e atirou a laje na relva mais além. Ela aterrissou com uma pancada suave. Ele andou de volta até a fonte, abriu a capa e a pendurou na beira da escultura. Então andou até o destroço mais próximo, uma cunha dentada que tinha se soltado de um bloco maior. Enfiou os dedos debaixo e o levantou sobre o ombro. Por mais de uma hora trabalhou duro para limpar o pátio. Alguns dos fragmentos de alvenaria eram tão grandes que teve de usar magia para movê-los, mas a maioria das vezes usou apenas as mãos. Eragon foi metódico, trabalhou para lá e para cá e se deteve para remover todos os escombros, por maiores ou menores que fossem. O esforço logo o deixou banhado em suor. Ele teria retirado a túnica, mas as bordas das pedras com frequência eram afiadas e poderiam cortá-lo. Mesmo assim, acumulou uma porção de hematomas no peito e nos ombros e arranhou
pressionou as mãos em vários lugares. O exercício ajudou a acalmar a mente. Como exigiu muita força, deixou-o livre da ação de remoer mais uma vez tudo o que ele era e tudo o que poderia ser. Em um intervalo da tarefa, estava descansando depois de ter removido uma cornija especialmente pesada, quando ouviu um sibilar ameaçador. Ao levantar os olhos, viu um Snaugli, com uma concha de pelo menos 1,80 m de altura, deslizando para fora da escuridão com uma velocidade espantosa. O pescoço invertebrado da criatura estava todo escondido, a boca sem lábios parecia um corte de escuridão fendendo a carne macia, e os olhos bulbosos estavam cravados nele. Sob a luz da lua, a carne do Snaugli brilhava como prata, do mesmo modo que o rastro e gosma que deixava atrás de si. "Leta", disse Eragon, pondo-se ereto e sacudindo as gotas de sangue das mãos. "Onoak neiati, treija eon versumal edita, o Snaugli." Após sua advertência, o caramujo reduziu a velocidade e retraiu os olhos vários centímetros. Parou a alguns metros, sibilou de novo e começou a dar a volta para a esquerda. "Ah, não, senhor", resmungou Eragon, acompanhando o movimento do caramujo. Ele olhou por cima do ombro para se certificar de que não havia outros Snaugli se aproximando pelas costas. O caramujo gigante pareceu compreender que não poderia apanhá-lo de surpresa, pois se deteve e ficou sibilando e balançando os olhos para ele. "Você parece uma chaleira fervendo", disse Eragon. Os globos oculares do Snaugli se agitaram ainda mais depressa e então ele partiu para o ataque, as beiradas de sua barriga plana ondulando. Eragon esperou até o último minuto, saltou para o lado e deixou o Snaugli passar deslizando. "Você não é muito esperto, é?" Afastando-se, começou a provocar a criatura na língua antiga, chamando-a de toda sorte de nomes insultuosos, mas perfeitamente precisos. O caramujo pareceu bufar de raiva, seu pescoço engrossou e inflou, e ele abriu a boca ainda mais e começou a sibilar. Repetidas vezes investiu contra Eragon e a cada vez Eragon saltou para fora de seu alcance. Afinal, o Snaugli se cansou do jogo, recuou cerca de 5 metros e ficou parado olhando-o fixamente com seus olhos do tamanho de punhos. "Como você consegue apanhar o que quer que seja se é tão lento?" perguntou o cavaleiro em tom debochado. O Snaugli sibilou mais uma vez e saiu deslizando para a escuridão. Eragon esperou vários minutos para se certificar de que o bicho tinha ido embora antes de retomar a retirada do entulho. "Talvez meu nome devesse ser Vencedor de Caramujos", resmungou, rolando um conjunto de pilares pelo prédio. Eragon, matador de espectros, vencedor de caramujos, causaria pânico no coração dos homens aonde quer que eu fosse. Era noite alta quando, afinal, deixou cair o último pedaço de pedra na margem de relva que delimitava o pátio. Lá ele permaneceu, arquejante. Estava com frio, com fome e cansado, e os arranhões nas mãos e nos punhos ardiam. O trabalho havia acabado no canto nordeste do pátio. Para o norte havia uma imensa mansão quase que totalmente destruída. Tudo o que lhe restava era uma porção das paredes dos fundos e um único pilar coberto pela era onde ficara a entrada. Ele olhou fixamente para o pilar por um longo tempo. Acima, um grupo de estrelas, vermelhas, azuis e brancas, brilhava através de uma abertura nas nuvens, reluzindo como diamantes lapidados. Ele sentiu uma estranha atração por elas, como significassem algo de que devesse ter consciência. Sem parar para pensar, caminhou até a base do pilar, subindo em cima de pilhas de destroços, e estendeu a mão o mais alto que pôde, e agarrando a parte mais grossa da era, um talo tão espesso quanto seu antebraço e coberto por milhares de minúsculos pelos. Puxou a trepadeira. Ela se manteve firme de modo que ele começou a escalar. Uma mão acima da outra subiu o pilar, que devia ter 30 metros de altura e parecia cada vez mais alto à medida que se afastava do solo. Sabia que estava sendo imprudente, mas queria ser imprudente. A meio caminho da subida, os talos menores começaram a se soltar da pedra quando ele punha todo o seu peso neles. Depois disso, teve o cuidado de só segurar no talo principal e em alguns dos galhos laterais mais grossos. Seus pontos de apoio tinham quase acabado quando chegou ao topo. A coroa do pilar ainda estava intacta, formava uma superfície quadrada, lisa, grande o suficiente para sentar nela e ainda sobrarem 30 centímetros para cada lado.
Sentindo-se um tanto trêmulo depois de todo o exercício, Eragon cruzou as pernas e descansou as palmas das mãos nos joelhos, permitindo que o ar aliviasse sua pele esfolada. Abaixo dele estendia-se a cidade arruinada, um labirinto de carcaças destruídas que com frequência ecoavam com estranhos gritos agoniados. Em alguns lugares onde havia laguinhos, ele podia ver as luzes fracas das iscas dos sapos como lanternas vistas de uma grande distância. Sapos caçadores, pensou de repente na língua antiga. É este o nome deles, sapos caçadores. E soube que estava certo, pois as palavras pareciam se encaixar como uma chave numa fechadura. Então voltou o olhar para as estrelas que haviam inspirado a escalada. Ele ralentou a respiração e se concentrou em manter um fluxo regular e ininterrupto de ar entrando e saindo dos pulmões. O frio, a fome e a exaustão lhe davam um sentido de clareza peculiar. Ele sentia-se flutuando separado do corpo, como se a ligação entre sua consciência e sua carne tivesse se acentuado, e foi dominado por uma imensa consciência da cidade e da ilha ao redor. Ficou agudamente sensível a qualquer movimento do vento e a todo som e cheiro que passasse pelo topo do pilar. Sentado ali, Eragon pensou em mais nomes, embora nenhum descrevesse plenamente. Seus insucessos não o perturbaram, pois a clareza que sentia era profunda demais para que qualquer revés perturbasse sua equanimidade. Como posso incluir tudo que sou em apenas algumas palavras? Perguntava-se e continuava ponderando a questão. As estrelas giravam. 3 sombras distorcidas voaram através da cidade, como pequenas fissuras móveis na realidade, e pousaram no teto do edifício à sua esquerda. Então as silhuetas semelhantes a corujas levantaram as plumas farpadas e o encararam com olhos malévolos e luminosos. As sombras piaram baixinho umas para as outras e 2 delas coçaram as asas vazias com garras sem profundidade. A terceira segurava o que restava de um sapo nas garras cor de marfim. Ele observou os pássaros ameaçadores por vários minutos e eles o observaram de volta, e então levantaram voo e saíram como fantasmas em direção ao oeste, sem fazer mais ruído que uma pena caindo. Perto do amanhecer, quando Eragon avistou a estrela da manhã entre 2 picos a leste, perguntou a si mesmo: o que quero? Até aquele momento ele não tinha se dado o trabalho de considerar a questão. Ele queria derrubar Galbatorix, isso estava claro. Mas se eles conseguissem, e depois? Desde que deixara o Vale Palancar, havia pensado que um dia voltaria com Saphira para viver perto das montanhas que tanto amava. Contudo, ao ponderar sobre aquela perspectiva, lentamente se deu conta de que não o atraía mais. Ele havia crescido no Vale Palancar e sempre o consideraria seu lar. Mas o que ainda havia lá para ele, Saphira? Carvahal estava destruída e mesmo se os aldeões a reconstruíssem um dia, a aldeia nunca mais seria a mesma. Além disso, a maioria dos amigos que ele e Saphira tinham feito morava em outros lugares e os 2 tinham obrigações com as várias raças da Alagaezia. Não podiam ignorá-las. Depois de tudo que tinham feito e visto, não poderia imaginar que se contentariam em viver em um lugar tão sem graça e isolado. Pois o céu é oco e o mundo é redondo. Mesmo se voltassem, o que fariam? Criariam vacas e plantariam trigo? Ele não tinha nenhum desejo de ganhar a vida lavrando a terra como sua família fizera durante sua infância. Para o bem ou para o mal, o destino deles era voar na vanguarda da história, não sentar diante de uma lareira, engordar e tornarem-se preguiçosos. Não, disse Eragon, e a palavra foi como uma martelada no silêncio. Não quero voltar. Um calafrio percorreu sua coluna. Ele sabia que tinha mudado desde que partira com Bron e Saphira em busca dos Razak, mas havia se apegado à crença de que em seu âmago ainda fosse a mesma pessoa. Agora compreendia que aquilo não era mais verdade. O menino que havia sido quando saíra do Vale Palancar pela primeira vez não existia mais. Eragon não se parecia com ele, não agia como ele, não queria mais as mesmas coisas da vida. Respirou fundo e então soltou o ar em um longo e trêmulo suspiro. Não sou quem eu era. Dizer isso em voz alta pareceu dar mais peso ao pensamento. Então, à medida que os primeiros raios da alvorada clareavam o céu a leste sobre a antiquíssima ilha de Vroengard, onde cavaleiros e dragões outrora tinham vivido, ele pensou em um nome em que não havia pensado antes.
e ao fazê-lo, uma sensação de certeza o dominou. Ele disse e sussurrou o nome para si mesmo nos recônditos mais profundos de sua mente, e todo seu corpo pareceu vibrar em uníssono, como se Saphira tivesse batido no pilar abaixo dele. Eragon arquejou e se descobriu rindo e chorando ao mesmo tempo, rindo porque tinha conseguido e pela alegria pura da compreensão, chorando por causa de todos os defeitos, todos os erros que tinha cometido, que agora lhe eram evidentes, e porque não tinha mais ilusões para confortá-lo. Não sou quem eu era, sussurrou, agarrando as bordas da coluna. Mas sei quem sou. O nome, seu verdadeiro nome, era mais fraco e menos perfeito do que teria lhe agradado, e odiou a si mesmo por isso, mas também havia muito que admirar naquele nome. Quanto mais pensava nele, mais era capaz de aceitar a natureza de seu eu profundo. Não era a melhor pessoa do mundo, mas também não era a pior. E não vou desistir, rosnou. Eragon se consolou com o fato de que sua identidade não era imutável. Poderia se aprimorar se quisesse, e naquele momento jurou a si mesmo que melhoraria no futuro, por mais difícil que fosse. Ainda rindo e chorando, virou o rosto para o céu e abriu os braços. Com o tempo, as lágrimas e o riso cessaram, e em seu lugar ele sentiu uma profunda calma acompanhada de alívio, felicidade e resignação. A despeito da advertência de Glaedry, ele mais uma vez sussurrou seu verdadeiro nome e mais uma vez todo o seu ser tremeu com a força das palavras. Mantendo os braços estendidos, Eragon se pôs de pé no alto do pilar e se virou para a frente, jogando-se de cabeça ao chão. Pouco antes de se chocar, disse: "Veote!" E sua velocidade reduziu. Pousou sobre a pedra fendida delicadamente, como se estivesse saltando de uma carruagem. Voltou à frente no centro do pátio e recuperou a capa. Com a luz espalhando-se sobre a cidade em ruínas, correu de volta para casa, ansioso para acordar Saphira e contar a ela e Glaedry sobre sua descoberta. Pasta 54. Uma questão de personalidade. O pé de Eragon deslizou sob seu corpo quando pisou em um trecho de lama escorregadia e ele caiu de lado na grama molhada com uma rapidez brutal. Gemeu e se contraiu. O quadril começava a latejar. O impacto com certeza deixaria um hematoma. Barzul, disse ele, rolando e se levantando cuidadosamente. Pelo menos não caía em cima de Brisingr. Pensou ao tirar crostas de lama fria das perneiras. Sentindo-se desanimado, retomou a caminhada em direção ao edifício em ruínas onde havia decidido acampar, na crença de que seria mais seguro do que a floresta. Andando pela relva, assustou uma variedade de sapos que surgiram de seus esconderijos e fugiram aos saltos para ambos os lados. Os sapos foram as únicas outras criaturas estranhas que encontrou na ilha. Cada um tinha uma projeção como chifre acima dos olhos avermelhados e do centro da testa brotava uma vara curva, semelhante a uma vara de pescador, na ponta da qual pendia um pequeno órgão carnudo que à noite rebrilhava branco ou amarelo. A luz permitia aos sapos atrair centenas de insetos voadores para o alcance de suas línguas e, em resultado desse acesso fácil à comida, eram enormes. Tinha visto alguns do tamanho de uma cabeça de urso, grandes massas carnudas com olhos esbugalhados e bocas tão largas quanto suas mãos estendidas lado a lado. Os sapos o fizeram lembrar-se de Angela, a herbolária, e ele subitamente desejou que ela estivesse ali na ilha de Vroengard com eles. Se alguém puder nos dizer nossos verdadeiros nomes, aposto que é ela. Por algum motivo, ele sempre tivera a sensação de que a herbolária pudesse ver através dele, como se compreendesse tudo a seu respeito. Era uma sensação desconcertante, mas naquele momento ele a teria apreciado. Ele e Saphira tinham resolvido confiar em Solembum e ficar em Vroengard por mais 3 dias no máximo. Durante esse tempo tentariam descobrir seus verdadeiros nomes. Glaedry deixara a decisão por conta deles, dizendo: "Vocês conhecem Solembum melhor do que eu. Podem ficar ou não. De qualquer forma, o risco é grande. Não existem mais caminhos seguros." Por fim, Saphira fizera a escolha. "Os meninos gatos nunca serviriam a Galbatorix", disse ela. "Eles prezam demais sua liberdade. Eu confiaria na palavra deles antes de confiar na de qualquer outra criatura, mesmo na de um elfo."
e assim eles ficaram. Passaram o restante daquele dia e a maior parte do dia seguinte sentados, pensando, conversando, trocando lembranças, examinando as mentes um do outro e tentando várias combinações de palavras na língua antiga, tudo na esperança de que pudessem conscientemente descobrir seus verdadeiros nomes ou, se tivessem sorte, encontrá-los por acaso. Glaedry ajudava quando pediam, mas a maior parte do tempo se mantinha reservado e lhes dava privacidade para suas conversas, muitas das quais seriam constrangedoras para Eragon se mais alguém ouvisse. Descobrir seu verdadeiro nome é algo que o indivíduo faz sozinho, dissera Glaedry. Se eu pensar no de um de vocês, direi, pois não temos tempo a perder, mas seria melhor se descobrissem por si mesmos. Até aquele momento nenhum deles tinha conseguido. Desde que Bronn lhe explicara sobre os verdadeiros nomes, Eragon quisera descobrir o seu. O autoconhecimento era sempre uma coisa útil, e ele esperava que seu verdadeiro nome lhe permitisse controlar melhor seus pensamentos e sentimentos. Contudo, não podia deixar de sentir certo nervosismo com relação ao que poderia descobrir. Entendido isso, ele poderia descobrir o seu nos próximos dias, algo de que não tinha certeza absoluta. Esperava conseguir tanto para o sucesso da missão, quanto porque não queria que Glaedry ou Saphira descobrissem por ele. Se precisava ouvir todo o seu ser descrito em uma palavra ou uma frase, preferia chegar a esse conhecimento por si mesmo em vez de recebê-lo de alguém. Eragon suspirou ao subir os 5 degraus que levavam ao edifício. A estrutura tinha sido um abrigo de ninhos, ou pelo menos fora o que Glaedry dissera, e de acordo com os padrões de Vroengard, era pequena a ponto de ser totalmente indigna de atenção. Mesmo assim, as paredes tinham vários andares e o interior era grande o suficiente para que Saphira se movesse com facilidade. O canto sul desabara, destruindo parte do telhado, mas fora isso o lugar era seguro. Os passos de Eragon ecoaram pela entrada abobadada e ele atravessou o assoalho vitrificado do salão principal. Engastadas no material transparente, lâminas de cor formavam um desenho de complexidade estonteante. A cada vez que o olhava, ele tinha a sensação de que as linhas se definiriam numa forma reconhecível, mas nunca acontecia. A superfície do assoalho estava coberta por uma teia fina de rachaduras que se irradiavam para fora dos destroços sob o grande buraco onde a parede havia desmoronado. Longas gavinhas de era pendiam das beiras do teto quebrado como pedaços de corda torcida. Água pingava das pontas das trepadeiras, caindo em poças rasas e irregulares, e o som das gotas batendo ecoava pelo prédio numa batida constante e irregular. Contra a parede voltada para o norte havia um semicírculo de pedras que Saphira tinha arrastado de modo a proteger o acampamento deles. Quando alcançou a barreira, Eragon saltou para o bloco de pedra mais próximo, que tinha mais de 1,80 m de altura, e pulou para o outro lado, aterrissando pesadamente. Saphira fez uma pausa em seu banho de língua e ele sentiu um pensamento interrogativo por parte dela. Eragon sacudiu a cabeça e ela voltou a lamber a pata dianteira. Eragon caminhou até a fogueira que tinha acendido perto da parede. Ele estendeu a capa ensopada no piso, então tirou as botas cobertas de lama e também as botou para secar. — Você acha que vai começar a chover de novo? — perguntou Saphira. — É provável. Ele se agachou junto do fogo por algum tempo, depois sentou no cobertor enrolado e se apoiou contra a parede. Observou Saphira trabalhar com a língua carmesim ao redor da cutícula flexível na base de cada uma das garras. Uma ideia lhe ocorreu e ele murmurou uma frase na língua antiga, mas, para seu desapontamento, não sentiu nenhuma carga de energia nas palavras, nem Saphira reagiu a elas como Sloan tinha reagido quando ele dissera seu nome verdadeiro. Eragon fechou os olhos e inclinou a cabeça para trás. Estava frustrado pelo fato de não conseguir descobrir o verdadeiro nome de Saphira. Podia aceitar o fato de não compreender plenamente a si mesmo, mas tinha conhecido Saphira desde o momento em que saíra do ovo e participara de quase todas as lembranças dela. Como poderia haver partes dela que ainda fossem um mistério para ele? Como ele poderia ter sido mais capaz de compreender um assassino como Sloan do que sua parceira de coração e mente? Seria porque ela era dragão e ele humano? Seria porque a identidade de Sloan tinha sido mais simples que a de Saphira? Eragon não sabia. Um dos exercícios que tinham feito, por recomendação de Glaedry, era falar sobre os defeitos que cada um tinha percebido no outro, ele nela e ela nele. Tinha sido um exercício de humildade. Glaedry também contribuíra com suas observações e, embora o dragão tivesse sido delicado, Eragon não pôde deixar de sentir seu orgulho um tanto ferido ao ouvi-lo apontar suas várias falhas.
mas sabia que também deveria levar isso em conta quando estivesse tentando descobrir seu verdadeiro nome. Para Safira, o mais difícil fora admitir sua vaidade, que ela se recusara a reconhecer por tanto tempo. Para Eragon tinha sido a arrogância que Glaedry afirmava que às vezes ele demonstrava, seus sentimentos reativos aos homens que tinha matado e toda a petulância, a raiva e outros defeitos de que ele, como tantas outras pessoas, era presa. Apesar disso, embora examinassem a si mesmos o mais honestamente possível, a introspecção não rendera resultados. Hoje e amanhã é tudo o que temos. A ideia de voltar para os Varden de mãos vazias o deprimia. Como vamos conseguir derrotar Galbatorix? Perguntou-se, como já tinha feito tantas vezes antes. Mais alguns dias e nossas vidas poderão não ser mais nossas. Seremos escravos como Murtagh e Thorne. Ele praguejou baixinho e discretamente deu um murro no piso. Fique calmo, Eragon, disse Glaedry, e o cavaleiro reparou que o dragão estava protegendo seus pensamentos de modo que Safira não ouvisse. Como posso me manter calmo? Resmungou em resposta. É fácil se manter calmo quando não há com o que se preocupar, Eragon. O verdadeiro teste de seu autocontrole, contudo, é se você consegue se manter calmo numa situação aflitiva. Você não pode permitir que a raiva ou a frustração toldem seus pensamentos. Não neste momento. Agora você precisa que sua mente esteja clara, limpa. Você sempre conseguiu se manter calmo em momentos como este? O velho dragão pareceu rir baixinho. Não. Eu costumava rosnar e morder, derrubar árvores e cavar o chão. Certa vez arranquei o topo de uma montanha da espinha, e os outros dragões ficaram muito aborrecidos comigo por causa disso. Mas tive muitos anos para aprender que perder a cabeça raramente ajuda. Você não teve, eu sei, mas permita que minha experiência o oriente nisso. Desligue-se de todas as suas preocupações e se concentre apenas na tarefa imediata. O futuro será o que tiver de ser, e se preocupar só fará com que seus temores tenham mais probabilidade de se tornar realidade. Eu sei, disse Eragon, mas não é fácil. É claro que não. Poucas coisas que valem a pena são. Então Glaedry se retirou e o deixou no silêncio de sua mente. Eragon pegou sua tigela no alforje, saltou sobre o círculo de pedras e andou descalço até uma das poças sob a abertura do teto. Uma chuva fina tinha começado a cair, cobrindo aquela parte do piso com uma camada escorregadia de água. Ele se agachou na beira da poça e começou a encher a tigela com as mãos em concha. Depois que estava cheia, Eragon recuou alguns passos e colocou a tigela sobre um pedaço de pedra que tinha a altura de uma mesa. Então fixou a imagem de Horan em sua mente e murmurou: Draur Mikopa! Pasta 55. O Cofre das Almas. Eragon levantou a espada e o escudo, ávido para seguir adiante, mas também um tanto temeroso. Como antes, ele e Safira se postaram na base da pedra de Cutian, o coração dos corações de Glaedry estava no pequeno baú escondido dentro dos alforjes. Ainda era de manhã cedo e o sol brilhava forte por grandes aberturas entre as nuvens. Cavaleiro e dragão tinham querido ir diretamente para a pedra de Cutian, quando Eragon voltara para a casa, mas Glaedry insistira que ele comesse e depois que esperassem a comida sentar em seu estômago. Mas agora finalmente estavam diante da torre serrilhada de pedra e Eragon e Safira não queriam esperar mais. Após terem contado um ao outro seus nomes verdadeiros, o laço entre eles parecera se tornar mais forte, talvez porque tivessem ouvido o quanto se queriam bem. Era algo que sempre tinham sabido, mas mesmo assim ouvir a comprovação em termos tão irrefutáveis aumentara a sensação de proximidade entre eles. Em algum lugar ao norte, um corvo crocitou. Vou primeiro, disse Glaedry. Se for uma armadilha, talvez se revele antes de apanhar qualquer de vocês. Eragon e Safira começaram a afastar suas mentes da de Glaedry para dar-lhe privacidade ao dizer seu nome verdadeiro. Mas Glaedry chamou-os. Não, vocês me contaram seus verdadeiros nomes. O correto é que ouçam o meu. Eragon olhou para Safira e ambos disseram: Obrigado, Ebrietil. Glaedry disse seu nome e este ecoou na mente de Eragon como uma fanfarra de trombetas, régio e ao mesmo tempo desconcertante, tingido por sua dor e revolta pela morte de Oromis. O nome dele era mais longo que o de Eragon ou de Safira. Estendia-se por várias sentenças, um registro de uma vida que se prolongara ao longo de séculos e que continha alegrias e tristezas e feitos numerosos demais para se contar.
Nele, sua sabedoria ficava evidente, mas também as contradições, complexidades que tornavam difícil compreender sua identidade por completo. Safira sentiu a mesma sensação de assombro respeitoso ao ouvir o nome. Seu som fez com que se dessem conta do quanto ainda eram jovens e de quanto caminho teriam pela frente antes que pudessem esperar igualar o conhecimento e a experiência de Glaedre. Eu gostaria de saber qual é o verdadeiro nome de Aria, pensou Eragon consigo mesmo. Eles observaram a pedra de Cutian atentamente, mas não viram nenhuma mudança. Safira foi a seguir. Arqueando o pescoço e cavando o chão como um atacante cheio de ânimo, ela orgulhosamente pronunciou seu verdadeiro nome. Mesmo à luz do dia, suas escamas tremeluziram e cintilaram com a proclamação. Ouvir Safira e Glaedre dizerem seus verdadeiros nomes deixou Eragon menos acanhado a respeito do seu. Nenhum deles era perfeito, mas também não se condenavam por seus defeitos. Em vez disso, os reconheciam e os perdoavam. De novo, nada aconteceu. Por último, Eragon deu um passo adiante. Um suor frio banhava-lhe a testa. Sabendo que aquele poderia ser seu último ato como homem livre, disse seu nome com a mente, como Glaedre e Safira tinham feito. Eles haviam concordado que seria mais seguro que Eragon evitasse dizer seu nome em voz alta, de modo a reduzir a chance de alguém ouvi-lo. Ao formar a última palavra com seus pensamentos, uma linha fina e escura apareceu na base da torre. Ela se estendeu para cima 15 metros e se arqueou para baixo para ambos os lados, traçando o contorno de 2 grandes portas. Sobre as portas apareceram fileiras e fileiras de hieróglifos em dourado, proteções contra a detecção física e mágica. Depois que os contornos ficaram completos, as portas se abriram girando em gonzos ocultos, afastando para o lado terra e plantas que haviam se acumulado diante da pedra desde que as portas tinham se aberto pela última vez. Ali havia um imenso túnel de teto abobadado que descia em um ângulo escarpado para as entranhas da terra. As portas pararam e a clareira ficou silenciosa. Eragon olhou fixamente para o túnel escuro, sentindo uma apreensão crescente. Tinham encontrado o que estiveram procurando, mas ele ainda não sabia se era uma armadilha ou não. Solembum não mentiu, disse Safira. Sua língua dardejou ao testar o ar. Sim, mas o que nos espera lá dentro? Indagou Eragon. Este lugar não deveria existir, disse Glaedre. Nós e os cavaleiros escondemos muitos segredos em Vroengard, mas a ilha é muito pequena para que um túnel grande como este tenha sido construído sem que ninguém soubesse. Mas eu nunca tinha ouvido falar dele antes. Eragon franziu o senho e olhou ao redor. Ainda estavam sozinhos. Ninguém tentava se aproximar às escondidas. Não poderia ter sido construído antes que os cavaleiros tornassem Vroengard seu lar? Glaedre pensou por um momento. Não sei, talvez. É a única explicação que faz sentido, mas se tiver sido, então é realmente muito antigo. Os 3 examinaram o corredor com suas mentes, mas não sentiram nada vivo dentro dela. Então vamos, decidiu Eragon. O gosto amargo do temor encheu sua boca e as palmas de suas mãos ficaram úmidas dentro das luvas. O que quer que estivessem a ponto de descobrir do outro lado do túnel, ele queria saber de uma vez por todas. Safira também estava nervosa, porém menos que ele. Vamos ver o que há por aí, disse ele. Juntos passaram pela porta e entraram no túnel. Quando o último centímetro do rabo de Safira passou pela soleira, as portas giraram e se fecharam com um forte estalo de pedra batendo em pedra, mergulhando-os na escuridão. Ai, não, não, não! Resmungou Eragon, correndo de volta para as portas. Naina Rivirt! Disse ele, e uma luz branca iluminou a entrada do túnel. As superfícies internas das portas eram perfeitamente lisas, e por mais que as empurrasse e socasse, elas não se moveram. Raios, devíamos ter usado um tronco ou um pedregulho para manter a porta aberta. Lamentou-se, censurando a si mesmo por não ter pensado nisso antes. Se for preciso, sempre podemos derrubá-las, disse Safira. Duvido muito disso, retrucou Glaedre. Eragon agarrou o punho de Brisingr. Então acho que não temos escolha a não ser seguir adiante. Quando tivemos alguma escolha a não ser seguir adiante? Perguntou Safira. Eragon alterou seu encantamento de modo a que a luz mágica emanasse de um único ponto perto do teto. Caso contrário, a falta de sombras tornaria difícil para ele e Safira julgar a profundidade, e então juntos começaram a descer pelo túnel íngreme. O solo do corredor era um tanto áspero, o que tornou fácil para eles manter o apoio na ausência de degraus. Onde o piso e as paredes se encontravam, eles fluíam juntos como se a pedra tivesse sido fundida, o que deixou claro para Eragon que muito provavelmente elfos haviam escavado o túnel.
e eles desceram cada vez mais fundo para dentro da terra até que Eragon calculou que haviam ultrapassado os sopés atrás da pedra de Cutian e penetrado nas raízes da montanha mais além. O túnel não fazia curvas nem se subdividia e as paredes permaneceram nuas. Afinal, Eragon sentiu um bafejar de ar quente vindo de mais abaixo do túnel. Leta! Murmurou e apagou a luz mágica. O ar continuou a esquentar à medida que desciam e a ligeira luminosidade diante deles se tornou claridade. Logo eles puderam ver um fim para o túnel, um imenso arco preto que era inteiramente coberto de hieróglifos esculpidos, o que fazia com que parecesse estar envolto em espinhos. O cheiro de enxofre pesava no ar e Eragon sentiu os olhos começarem a lacrimejar. Eles se detiveram diante do arco. Tudo o que podiam ver era um solo plano cinzento. Eragon olhou de volta para o caminho por onde tinham vindo, então voltou os olhos para o arco. A estrutura serrilhada o deixava nervoso e a Saphira também. Ele tentou ler os hieróglifos, mas estavam encavalados, juntos demais uns dos outros para fazer sentido. Não conseguiu detectar nenhuma energia armazenada na estrutura negra. Tinha, porém, dificuldade de acreditar que não fosse encantada. Quem quer que tivesse construído o túnel conseguira esconder o encantamento das portas, o que significava que poderiam ter feito a mesma coisa com quaisquer encantamentos que tivessem lançado sobre o arco. Trocou um olhar rápido com Saphira e umedeceu os lábios ao se lembrar do que Glaedry dissera. Não existem mais caminhos seguros. Saphira fungou, liberando um jato de chama de cada narina, e então juntos, ela e Eragon avançaram e passaram pelo arco. Pasta 56. Lacuna. Primeira parte. Eragon reparou em várias coisas ao mesmo tempo. Primeira, eles estavam de um dos lados de um recinto circular com mais de 60 metros quadrados de raio com um grande buraco no centro de onde se irradiava um brilho opaco alaranjado. Segunda, o ar era sufocantemente quente. Terceira, ao redor da parte externa do recinto havia anéis concêntricos de fileiras de bancos semelhantes a arquibancadas, o de trás mais alto que o da frente, sobre os quais repousavam numerosos objetos escuros. Quarta, a parede atrás dessa fileira rebrilhava em vários lugares, como se decorada com cristais coloridos. Mas ele não teve oportunidade de examinar nem a parede nem os objetos escuros, pois na área aberta ao lado do buraco incandescente havia um homem com cabeça de dragão. O homem era feito de metal e reluzia como um aço polido. Não usava roupas, exceto por um pano ao redor dos quadris feito do mesmo material lustroso que seu corpo, e seu peito e membros ondulavam com músculos como os dos Skull. Na mão esquerda segurava um escudo de metal e na direita uma espada iridescente que Eragon reconheceu como a espada de um cavaleiro. Atrás do homem, nas extremidades mais afastadas do recinto, Eragon avistou vagamente um trono com o contorno do corpo da criatura marcado no assento e no encosto. O homem de cabeça de dragão avançou. A pele e as articulações se moviam macias como carne, mas a cada passo soava como se um grande peso tivesse caído sobre o chão. Ele se deteve a 9 metros de Eragon e Saphira e os encarou com olhos que faiscavam como um par de chamas carmesim. Então, levantando a cabeça escamosa, emitiu um estranho rugido metálico que ecoou até parecer o berro conjunto de uma dezena de criaturas. No mesmo instante em que Eragon se perguntou se deveria lutar contra a criatura, ele sentiu uma estranha e vasta mente tocar a sua. A consciência era diferente de tudo que ele jamais havia encontrado antes e parecia conter uma hoste de vozes gritando, um coro enorme e dissonante que o fez se lembrar do vento dentro de uma tempestade. Antes que pudesse reagir, a mente penetrou suas defesas e assumiu o controle sobre seus pensamentos. Apesar de todo o tempo que passara treinando com Glaedry, Aria e Saphira, não conseguiu deter o ataque, não conseguiu nem torná-lo mais lento. Foi como se tentasse impedir o avanço da maré com as mãos nuas. Um borrão de luz e um rugido incoerente o rodearam. O coro insistente penetrava em cada recanto de seu ser. O invasor pareceu rasgar sua mente em meia dúzia de pedaços, cada um dos quais ficou consciente dos outros, mas nenhum livre para fazer o que quisesse, e sua visão se fragmentou como se visse o recinto através das facetas de uma joia. 6 lembranças diferentes começaram a correr por sua consciência fraturada. Não tinha escolhido recordá-las. Elas apenas apareceram e voaram mais depressa do que pôde acompanhar. Ao mesmo tempo, seu corpo se dobrou e se flexionou em várias poses, e seu braço levantou Brisingr
para onde seus olhos podiam ver. Contemplou 6 versões idênticas da espada. O invasor até fez com que lançasse um encantamento, cujo propósito não conseguiu compreender, pois os únicos pensamentos que tinha eram os que o outro permitia. Também não sentiu nenhuma emoção, exceto um ligeiro alarme que logo desapareceu. Pelo que pareceram horas, a mente estranha examinou cada lembrança sua, do momento em que havia saído da fazenda de sua família para caçar veados na Espinha, 3 dias antes de encontrar o ovo de Safira, até o presente. No fundo de sua mente, Eragon podia sentir que a mesma coisa estava acontecendo com Safira, mas isso não significava nada para ele. Por fim, quando já não tinha mais esperança de se libertar, o coro rodopiante cuidadosamente reuniu as partes de sua mente e se retirou. Eragon cambaleou e caiu sobre um joelho sem conseguir recuperar o equilíbrio. A seu lado, Safira deu um solavanco e mordeu o ar. Como? Pensou ele. Quem? Capturar ambos de uma vez e também Glaedre, ele presumia, era algo que acreditava que nem Glaedre fosse capaz de fazer. Mais uma vez a consciência tocou na mente de Eragon, mas não atacou. Desta vez disse: aceite nossas desculpas, Safira. Aceite nossas desculpas, Eragon, mas tínhamos de ter certeza de suas intenções. Bem-vindos ao Cofre das Almas. Há muito tempo esperamos por vocês. E seja bem-vindo também, primo. Estamos contentes que esteja vivo. Receba suas lembranças e saiba que sua tarefa, afinal, está cumprida. Um raio de energia lampejou entre Glaedre e a consciência. Instantes depois, Glaedre emitiu um urro mental que fez as têmporas de Eragon latejarem de dor. Uma onda de emoções confusas jorrou do dragão dourado. Sofrimento, triunfo, incredulidade, pesar e, superando todas, alívio e felicidade tão intensos que Eragon se viu sorrindo sem saber porquê. Tocando na mente de Glaedre, sentiu não apenas uma mente estranha, mas uma multidão, todas sussurrando e murmurando. Quem? Sussurrou Eragon. Diante deles, o homem com a cabeça de dragão não havia se movido 1 centímetro. Eragon, disse Safira, olhe para a parede, olhe. Ele olhou e viu que a parede circular não era decorada com cristal, como de início lhe parecera. Em vez disso, dúzias e dúzias de alcovas pontilhavam a parede e dentro de cada uma repousava uma esfera reluzente. Algumas eram grandes, outras pequenas, mas todas pulsavam com luz interior, como carvões incandescentes numa fogueira mortiça. O coração de Eragon teve um sobressalto à medida que a compreensão do que se tratava se revelou. Baixou o olhar para os objetos escuros nas fileiras abaixo. Eram lisos e ovoides, pareciam ter sido esculpidos de pedras de diferentes cores. Como as esferas, alguns eram grandes e outros pequenos, mas, independentemente do tamanho, ele teria reconhecido aquela forma em qualquer lugar. Uma onda de calor o dominou e seus joelhos ficaram fracos. Não pode ser. Queria acreditar no que via, mas temia que fosse uma ilusão criada para se aproveitar de suas esperanças. No entanto, a possibilidade de que o que ele via estivesse realmente lá o deixou sem fôlego, trôpego, pasmo e abalado, a tal ponto que não sabia o que fazer ou dizer. A reação de Safira foi mais ou menos a mesma, se não mais forte. Então a mente falou de novo. Vocês não estão enganados, crianças, nem seus olhos os enganam. Nós somos a esperança secreta de nossa raça. Aqui estão os corações de nossos corações, os últimos Eldunari livres da terra, e aqui estão os ovos que guardamos por mais de 1 século.